Negócios imobiliários, isso mesmo, toda sexta-feira tem aqui dicas do mercado imobiliário para você. Então, a partir de agora, a gente vai bater um papinho com o Edio. Bom dia, my friend, tá com a voz em dia hoje? Bom dia, Juliano. Bom dia, Carlinhos, todo o pessoal da rádio. Ainda não tá 100%, mas estamos aí. Estamos aí, né? Baleado, mas indo pra frente é o que importa, né? Aquela história, a vida é pra quem topa qualquer parada e não pra quem para em qualquer topada. Eita, nós. Começando o dia filosofando. Ô, Júnior, hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente. A gente sempre fala sobre comprar imóveis, mas hoje quem quer vender imóvel, como é que faz? Quais são as dicas, quais são os trâmites, quais são as burocracias enfrentadas aí por quem quer vender o seu imóvel? Hoje a dica é nesse sentido, é isso? É isso aí, Juliano. Bom dia, então, mais uma vez, todos os ouvintes. Então, hoje a gente está trazendo aí 6 dicas, né, para quem quer vender seu imóvel de maneira até mais rápida, né? E, inclusive, a sexta dica e a última, né, é talvez a melhor. A mais importante. Fique até o final dessa entrevista. Então, vamos lá. Número 1, fique à vontade. Vamos lá, então. Primeiramente, né, manter a documentação e os impostos do terreno em dia. A questão de imóveis urbanos. Sempre está com a documentação em dia, a matrícula em dia, não tem nenhuma parte de documentação aí faltando, nenhuma verbação faltando. Às vezes existe algum inventário, às vezes é um terreno ou um imóvel de herança, falta fazer inventário, e isso acaba muitas vezes inviabilizando uma negociação, né? Porque quem compra também quer uma segurança de que vai poder transferir o imóvel para ele. E tem toda essa situação, então, de manter sempre essa documentação em dia. Questão de impostos também relativos à IPTU, principalmente quando é área urbana. É importante sempre estar em dia também, para que lá na frente a gente consiga tirar uma CND e consiga realmente estar concretizando o negócio. Quando a gente fala já de imóveis rurais, como Canelinha tem uma zona rural bem grande, e eu tenho certeza que a audiência da rádio vai longe também, tem muita gente no interior. Do ITR, do CCIR também sempre mantém em dia. A partir do momento desse ano, sempre das áreas rurais deverão ter já beneficiadas. Então, isso é uma preocupação que todo dono de terra e propriedade rural tem que ter em mente. Que se ele tiver aí em mãos prontas e vai passar na hora de uma negociação. Antigamente, esse mil de terreno qualquer jeito, era correr, corda, abaçada, abraça, e muitas vezes aquela metragem que está especificada no todo momento de fato tem. Então isso já aconteceu uma vez e pode vir a ser um problema. Que você pega do meio aqui do interior, isso que tem 10 hectares de terreno. Aí você vai fazer um representamento, tem 10 hectares, tem 9,5. Aí ele compra, já fica meio assagado, às vezes pode até cair uma venda por conta disso. Então, se você manter a sua documentação em dia, ajuda muito na hora de receber um imóvel. Mas, próxima dica, meu filho. Então vamos lá. A segunda dica que a gente dá é manter o imóvel sempre limpo, organizado e montado. Se você tem terreno, por exemplo, dentro da cidade, ou a área urbana da cidade, manter esse limpo, sem lixo, roçado, com as divisas bem marcadas. Isso ajuda na hora de da venda do imóvel. Se for um imóvel, uma casa, um apartamento, tem muitas vezes a pessoa não já mora nele. Então, às vezes, é mais fácil manter ele organizado. Mais às vezes é um imóvel que você tem, ele está fechado, seja tendo mobília ou não, mas você talvez não vá lá com tanta frequência. Mas é importante sempre manter ele em boas condições. A primeira compra, às vezes você fala que é uma loja. Então, você chega com um cliente para apresentar um imóvel, e ele é a primeira exceção, olha, isso aqui é uma verdade, é limpinho, você já vai ganhar a venda ali. Então, sempre é importante manter o imóvel em estado de conservação. E por incrível que pareça, isso acontece mais do que a gente imagina, né, Júnior? Às vezes tu vai visitar um imóvel por aí, o camarada quer vender, mas o imóvel tá virado numa trolha, né? Às vezes, o que a gente está falando pode até parecer coisas óbvias, mas é coisa que a gente, no dia a dia, a gente percebe e muitas vezes não é feito. E às vezes esses imóveis acabam demorando um pouquinho mais para vender, e por conta de coisas simples, que poderiam estar sendo resolvidas. Pois é, a gente passa às vezes por aí, tem em frente a... Os próprios, tem muito terreno baldio que se encontra às vezes, baldio não, mas terreno por aí, vazio que se encontra em situações aí deploráveis. Aí o camarada me pergunta, por que não tá vendendo? Porque tem 300 placas na frente do terreno e não vende. Não vai vender nunca. Você passa na frente de uma casa vazia, tal, aí tem, daqui a pouco você passa a ver uma janela quebrada, parece que é um convite para daqui a pouco outra pessoa jogar uma pedra, quebrar outra janela, e assim daqui a pouco o imóvel tá até trazendo desatualizado. como que aconteceu uns tempos atrás, tinha uma casa
casa aí, você é de Canelinha, a casa estava abandonada, já há muito tempo, casa em estado deplorável aí, era de casa particular, aí só estava abandonada, e aí um morador de rua, e acontece muito, sabe disso, né, cara, sua casa está abandonada, o cara vai lá, dorme, meio que faz da sua casa, e aí, por estar abandonado, o cara estava dormindo, os familiares aí, donos do imóvel aí, descobriram e deram um pau no morador de rua. Então, uma cena deplorável, inclusive, nada justifica, o cara não tem que estar lá, mas também nada justifica A violência. a violência. Mas aí, por que aconteceu isso? Porque o imóvel estava lá abandonado, ninguém nunca deu bola, a casa estava caindo aos pedaços. Aí depois que aconteceu isso, foi lá, deram uma limpadinha e voltou a estaca zero, mesma coisa. Então, sempre manter o negocinho limpinho facilita, né? Isso ajuda bastante. Terceira dica, meu amigo. Vamos lá. Preço do imóvel sempre dentro do mercado. A gente diz que hoje o imóvel, na verdade, tem 3 valores, né? Tem o valor sentimental, o valor de mercado e o valor que realmente ele é vendido. Por que a gente fala isso, né? Porque muitas vezes o imóvel que você está vendendo é o imóvel da sua vida, que você suou para comprar, para adquirir, para construir, e tem muito valor sentimental ali nele. E muitas vezes você precifica isso no valor de venda. Só que, infelizmente, ou felizmente, esse valor não é percebido por quem está comprando. Então, isso às vezes pode criar um sobrepreço no imóvel e acaba atrapalhando numa negociação dele. Então, por isso que a gente fala que existem esses 3 preços. E o preço de mercado, sempre é bom procurar um profissional para ele tá te auxiliando nessa etapa. Eu sempre falo, quando a gente é solicitado, né, para fazer uma captação de imóvel para venda ou para fazer uma avaliação, que o que eu dou é o preço de mercado, não necessariamente o preço de venda, porque, queira ou não queira, é uma situação chata a gente querer colocar preço na coisa dos outros. Eu acho que cada um sabe da sua realidade, mas o profissional ele sabe o que o mercado pagaria por aquele imóvel. Muitas vezes tem pessoas que, quando chamam a gente dá um valor, não gostam, acham que o valor está baixo, pedem um valor mais alto, só que a gente sempre deixa muito claro, só o que eu estou te passando é o valor de mercado. Se tu queres pedir mais, tudo bem, a gente vai pedir, só que pode ser que demore um pouco mais para vender. Já aconteceu casos de eu chegar para o cliente, fazer, teu imóvel vale X, esse não, por isso eu não vendo, eu quero Y. E eu chegar lá no primeiro cliente que eu levar, o cliente se encantar pelo imóvel e comprar. Isso acontece raras vezes, mas pode acontecer, mas acontece. Mas então, estando com o preço dentro do preço de mercado, facilita muito na hora da venda. E também está aberto a negociações. Você saber que hoje no ramo acontece muito isso, ou uma facilidade do pagamento, um parcelamento, ou às vezes um pagamento à vista, considerar algum valor, algum percentual de desconto, também ajuda muito na hora da venda do imóvel. Perfeito. Próxima dica, meu amigo. Fotos e vídeos do imóvel Isso é importante. com qualidade, né, e que vão valorizar o imóvel. E isso daqui já até botei como uma outra dica, mas ela está muito ligada com aquela segunda dica de você manter o imóvel sempre limpo e organizado. Porque quando você tem um imóvel limpo e organizado, você vai conseguir fazer um material de qualidade, fazer uma foto de qualidade no ângulo que vai valorizar o imóvel, fazer um vídeo que apresente bem todas as características do imóvel, questão de localização, a benfeitoria que tem nele, todas as qualidades que isso também agrega valor ao imóvel. Então fique muito atento, né, nessa situação, e divulgação que vai ser feita, né, através das fotos, ela seja bem feita. Como eu havia mencionado anteriormente, a primeira compra é com os olhos, e a primeira vez que chama atenção é para um anúncio. Então uma foto bem feita, bem tirada, do ângulo correto, ela vai ajudar a trazer o cliente numa visita. E tem outra, né, Júnior? Se o imóvel não tiver ajeitadinho, não tem Photoshop que dê jeito depois sair no estrago do negócio, né? Exatamente, é isso aí. Próxima dica, meu amigo. Bom, a quinta dica divulgação do imóvel, faça em maior número de locais possível, plataformas. Isso eu ia te perguntar, porque assim, a gente vê, tem imóveis por aí que a gente vê hoje, talvez não seja a mesma coisa, mas a questão de divulgação, passa no imóvel aí, tem 8, 9 placas de imobiliária na frente do imóvel. Isso ajuda ou atrapalha a venda do imóvel? Até certo ponto, ter placa na frente ajuda, mas quando o número de placas ela se excede e você passa na frente, você passa a não ver mais o imóvel, você só vê placa, isso acaba atrapalhando. E também não passa a mensagem assim, de desespero? Sim. Putz, preciso vender, vou botar em tudo que é imobiliária, acaba desvalorizando o teu produto, né? Exatamente. Quando lei da oferta e demanda, se tu vê o imóvel, muita placa, muito anúncio, todo mundo anunciando,
queira ou não queira, passa uma percepção de urgência. Ou seja, aquele que vai estar talvez interessado em comprar, vai apertar um pouquinho mais ali e tentar chorar um desconto maior. Então, existe hoje a possibilidade de você deixar exclusivamente com uma imobiliária só, para que ela faça a gestão da negociação. O que ali na nossa imobiliária, na MRS, a gente não atua muito com esse tipo de negociação, até porque a gente também vê o lado do cliente, se ele quer vender e tem urgência de vender. Então, acredito que mais pessoas ofertando um imóvel, eu acho também interessante para o cliente. Então, claro, não necessariamente botar em todas as imobiliárias do Vale do Rio Tijucas, claro, mas botar lá em algumas imobiliárias, eu acho que também facilita. Encher de placa não é o caminho, né? A gente acredita, né? E realmente a experiência nos diz isso. Mas a questão também da divulgação, antigamente era placa e você ia lá e botava classificado no jornal. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia você tem rede social, se for usar uma imobiliária, tem um site imobiliário, tem os portais imobiliários. Eles funcionam bem, isso aí. Funcionam, tudo funciona. Tem época que um canal tá dando mais resultado, no outro, o outro canal tá dando mais resultado, e assim você vai fazendo e vai migrando. Esse ano o Portal X está entregando muito lead, a gente tá sendo muita venda dele, vou investir mais ali. Não, esse ano as redes sociais estão bombando, então vamos investir mais nesse lado. Mas hoje é tudo um conjunto. Hoje você ficar parado, focado só num canal de divulgação, você acaba não conseguindo ter um resultado tão expressivo. Então, colocar esse imóvel, né, que você quer vender em mais canais possíveis. E importante também da divulgação é sempre manter as informações atualizadas. Periodicamente, a gente entra em contato com quem tem um imóvel anunciado conosco, para saber se o imóvel ainda está à disposição, se o imóvel continua com o mesmo preço de venda, porque é frustrante daqui a pouco você trazer um cliente para fazer uma visita interessado no imóvel, você entrar em contato com o proprietário, às vezes ter vendido e não ter avisado, ou muitas vezes ele não vendeu, mas ele alterou o valor, e você chega lá, mostra pro cliente, aí, não, esse imóvel tá 300 mil. Aí você vai passar a proposta, não, é mais 300, agora é 330. Aí você volta pro cliente, já tinha todo um trabalho ali em cima, uma negociação, você tem que voltar, subir o preço, então isso às vezes acaba freando e acaba perdendo negócio. E tem um detalhe também, eu fiz marketing para imobiliário, 2 imobiliárias de Tijucas, e uma coisa que eu percebi, não sei se ainda acontece, sim, deve acontecer, às vezes você vai lá, capta o imóvel, você vai colocar a venda, o cara, eu quero vender meu imóvel, beleza, é uma casa e tal, as informações do imóvel como um todo, metragem, quantos quartos, o que tem, às vezes o cara esquece que tem que passar isso para ti, tu tem que ficar adivinhando para passar a informação para o cliente, acontece isso ainda? Acontece, hoje muito menos, porque a gente, quando vai fazer a captação, a gente já, tanto eu como todos os corretores são instruídos, né? A gente tem hoje uma planilha, né? Que a gente tem que preencher com todas as informações. Sem essas informações, hoje, nenhum imóvel é cadastrado no nosso sistema. Precisa de área de terreno, área construída, número de quartos, sala, vaga, questão de documentação, fotos de qualidade. Sem qualquer uma dessas informações, hoje o imóvel ele não sobe para o nosso CRM e ele não é anunciado. Então, com isso, né, a gente conseguiu diminuir bastante essa situação de não ter informações suficientes para poder divulgar o imóvel. Próxima dica, meu querido amigo. Como eu falei, então, deixar melhor. Por último, né? Na verdade, a venda do imóvel é algo que pode parecer simples, mas não é. É algo meio complexo. Então, a dica de ouro é sempre procurar um profissional da área. Seja um corretor, seja uma imobiliária de confiança, para te ajudar nesse processo. Todas as outras 5 dicas que foram passadas anteriormente, um profissional qualificado da área, ele vai ter condições de te auxiliar. Ele vai olhar a documentação do teu terreno, do teu imóvel, saber se está tudo em dia. Se não tiver, ele vai saber te orientar o que tem que fazer para deixar em dia, para no momento de uma negociação ser o mais breve possível. Vai te dar os toques daqui a pouco, limpa aqui, deixa assim, né? A questão da limpeza e da conservação do imóvel. Ele vai te passar um valor de mercado que vai estar dentro daquilo que o mercado está absorvendo para poder fazer uma venda mais rápida. Ele vai saber ter o know-how de fazer as fotos, os vídeos de qualidade para poder divulgar. E, claro, a questão da divulgação, né? Hoje a imobiliária, ela vive de vender imóvel. Então, a imobiliária que ela não pense em fazer uma divulgação mais ampla possível do imóvel, ela vai estar deixando dinheiro na mesa. Então, assim, a dica de ouro é procure sempre um corretor ou uma imobiliária de confiança. E aqui eu vou deixar, obviamente, o convite. Quem tem o imóvel... Onde é que eu acho esse profissional, João? Onde é que eu acho esse profissional agora? Quem está nos ouvindo, que tem um imóvel que está precisando vender, fala com a gente. Pode entrar em contato ali pelo nosso WhatsApp, que você fala com a Camille, que é o 48996 251792.
fale com a Camille, peça para um dos nossos corretores irem até o imóvel, ou se você preferir ir diretamente ali na imobiliária, na MRS, pode ir até ali, converse com a gente vai até o local do imóvel, a gente faz a vistoria, a gente faz as fotos, a gente divulga, faz todo o trabalho, né, de divulgação e para fazer a venda do imóvel. Isso é um trabalho que, como eu mencionei ali, pode parecer, a venda do imóvel pode parecer algo simples, só que tem muitas pessoas aí que tem muita dor de cabeça nessas horas, principalmente na nossa região aqui, que ainda tem uma cultura muito grande vindo lá de trás e tem muitos terrenos que não tem matrícula. Então são contratos de compra e venda, que tem que ter um cuidado um pouquinho diferente, porque são imóveis, como não tem uma documentação pública, uma escritura pública, uma matrícula, você tem que saber realmente a origem, de onde é que veio, quem comprou de quem antes, para você, a hora que você está comprando uma coisa sabendo que é uma coisa legal. Então, a imobiliária tem esse cuidado também de quando pega um imóvel desse, ela dá uma estudada no histórico para saber se ela pode oferecer, se aquilo não vai ser um problema para quem está comprando e para a própria imobiliária, porque, queira ou não queira, é uma responsabilidade também. Você está intermediando uma venda e você precisa também dar segurança para aquela pessoa que está fazendo a negociação. Então tá aí 6 diquinhas de ouro para você que quer vender o seu imóvel. E para você que quer vender ou comprar o seu imóvel, você pode passar ali na MRS Negócios Imobiliários, falar com o Júnior, com a Mara. Tem toda uma equipe lá extremamente qualificada, treinada, que vai dar o auxílio que você precisar. Essas e outras dicas, se tiver alguma dúvida, passa lá. Eu ia dizer para você ligar. Você pode ligar também, mas por que não passar lá para conversar pessoalmente? Afinal, quando se trata de uma negociação como essa, imóvel, de uma coisa tão importante que é a vida de uma pessoa que está ali, nada melhor do que o olho no olho, conhecer e confiar o corretor, né, Júnior? Exatamente, a gente está lá, as portas abertas para atender a todos, né? Para quem não sabe, nosso escritório fica ali na Avenida Cantório Fortino da Silva, na frente do cartório, a casinha azulzinha de esquina, ali da rua da Ponte de Arame, popularmente conhecida. Então, vou lá tomar um café, conversar um pouquinho, e com certeza o pessoal que for lá vai ser muito bem atendido. Tem casa para alugar aí, Júnior? O Carlinhos tá perguntando, o Carlinhos tá querendo ir embora de casa. Olha, Tarinho, até eu já tô falando, tem que trazer a Mara aqui, que é a Mara que cuida dos aluguéis. Então já demorou para A gente vai fazer um programa, uma edição especial com a Mara junto para falar de aluguel, mas tá bem complicado, Carlinhos. Hoje, esse mês ela já deve ter alugado acho que umas 4 ou 5 casas. Casas assim que entra, já muito rapidamente já tem um locador. Tá bem complicado de casa mesmo. Mas assim, aproveitando, né? Você que tem um imóvel também que deseja locar, pode trazer aqui a Mara, tá lá, ela vai atender, ela é especialista em aluguel. Imóvel ali realmente não fica parado. Essa semana passada entrou uma casa num dia, no mesmo dia já tinha cliente esperando, a Mara já conseguiu fazer a locação. Realmente hoje é um déficit bem grande na nossa cidade. Você que pensa que daqui a pouco tem condições de daqui a pouco comprar um imóvel também ou construir para investir em aluguel, pode fazer também, porque canelinha precisa. Ainda está um déficit bem grande e se você não quer daqui a pouco estar se incomodando com essa situação toda de aluguel, pode confiar na MRS que ela vai fazer a gestão do aluguel do seu imóvel com bastante garantia e segurança. Então tá certo. Fala Corretor, o nosso quadro com dicas imobiliárias aqui na sua mais ouvida. Não, obrigado. Semana que vem estamos de volta, né? Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Agradecer o espaço mais uma vez aqui com você. Mandar um abraço lá para a equipe também, que com certeza está lá nos acompanhando. E desejar um ótimo final de semana aí a todos os outros. Então tá aí, ó. Precisou comprar, vender, alugar? Se quiser ir lá só tomar um cafezinho e saber mais informações e dicas, MRS Negócios Imobiliários aqui no Fala Corretor.